Caramix na TV com a nossa segunda parte aqui, Jovens Talentos de Peruíbe. Hoje eu trouxe para vocês aqui o professor Benedito, professor da EMEI Ribamar, que é um jovem talento de Peruíbe, um professor que tem se destacado aí como contador de histórias, né? Boa noite, professor. Boa noite, Marcos. Conta para nós noite, aí. pessoal. Gostaria que você se apresentasse. Bom, como o Marcos já disse, sou Benedito. Eu sou professor da Rede Municipal de Ensino. Trabalho hoje aqui em Peruíbe em dois cargos de ensino fundamental. E para minhas turmas, eu sempre costumo contar histórias, né? E desde 98 que eu trabalho no município. Em 2002, na verdade, eu comecei a contar história, que foi até assim, uma coisa assim que não foi preparada nem combinada, né? Eu contava para os meus alunos e a minha diretora, a dona Regina Estela, Manda um abraço para a dona Regina aí. Ela entrou numa aula minha, viu, né, eu contando histórias. Qual é a idade dos alunos que você dá aula? Hoje é de 6 anos. 6 anos. Isso. Aí daquela escola, a gente comecei a contar para outras turmas e o trabalho foi aparecendo. Já realizei aqui no município formação para professores, né? E contei já em eventos de comemoração de festa, de dia do professor. Então, sempre que tem algum evento assim e a Secretaria de Educação está envolvida, ela me chama. Sim. Até em ações sociais, quando me convidam, eu estou indo, estou participando. Você está fazendo a apresentação. Mas então, você tem uma classe, uma turma que é sua. Isso. Você é um professor, por exemplo, do primeiro ano do ensino fundamental, é isso? Isso, na verdade são duas turmas. E dentro da tua aula você conta a história para as crianças, né? Eu conto na minha aula e a minha escola, a EMEI Ribamar, ela tem um projeto de leitura que a cada semana uma pessoa, uma turma, né, ou um funcionário vai lá e conta a história para a escola inteira. Inclusive hoje, né, foi o dia que teve o sarau de poesias da minha turma. Eu fiz uma performance do Patativa, eu acho que se tiver oportunidade eu gostaria de fazer para vocês. E os meus alunos também se apresentaram colocando, né, poesias, trechos de poesias e pequenos versos do folclore. Alunos de 6 anos. 6 anos. Eu comentei com o pessoal da Academia Peruibense de Letras e eles ficaram maravilhados aí. Quando tiver uma próxima, você convida que nós estaremos lá presentes, porque eu acho que é muito importante aí o seu trabalho junto com o jovem, né? Esse contar histórias, você sente assim uma motivação maior para escrever, para ler nos teus alunos? Eu penso assim, a contação de histórias, na verdade, ela é a primeira produção de texto. A contação de história é antiga, surgiu antes da escrita. E com as crianças não é diferente, porque eles estão também reconstruindo o processo de construção da escrita. Então, quando a criança começa a contar uma história, ela está reproduzindo um texto, ela está criando um texto também. Então, é muito importante. Além da questão de linguagem oral, até para a futura escrita da criança, isso vai ser importante. Ah, sem dúvida. Inclusive, esse contar histórias, eu lembro, porque minha avó me contava muitas histórias, acho que a sua avó também, né? Acho que hoje em dia já não acontece isso mais, né? Hoje tem a televisão, tem o videogame, você consegue introduzir o contar histórias nessas crianças, com os pais, porque acho que até nós temos uma campanha no Jornal Análise que é filhos conversem com seus pais, pais conversem com seus filhos, porque o dia é tão corrido e a TV atrapalha tanto que não tem o contar histórias, né? A própria história da família se perde, né? Porque ninguém fica... Eu lembro, minha avó contava os casos delas, as coisas engraçadas, né? No teu caso também foi isso? Isso, a minha avó também ela é muito presente nessa minha história de contador. Até eu fico observando hoje em dia, dificilmente a eletricidade cai, né? A luz cai daqueles blackouts, né? Antigamente era constante. Então, eu me lembro todo mundo tinha vela em casa, né? Isso, aqueles momentos, era que de acender a velinha, sentar com a mãe, sentar com a avó e conversar e contar histórias. Então, muitas histórias que a gente ouvia de pequeno, hoje em dia, até por conta dessa falta de blackout, não tem mais. E a TV, né? Infelizmente, a TV hoje, ela tomou o lugar da conversa. As pessoas não sentam mais para conversar. Com o marido, às vezes até com o marido, com a criança, com o filho, não tem mais, porque a TV ela é
a grande vedete da sala. Cada hora é um, né? né? Um é o jornal, a novela e... Então a TV é muito importante, assim, questão cultural, acho que divulgar, a gente defender as coisas, mas não pode ser para as famílias um único meio de entretenimento. Sim, assistir o Cara Mix na TV, é importante. o QI Cultural, assistir Vale das Artes é bom. Isso. Agora não, eu falo isso porque em conversa, tem reunião de pais, os pais comentam. E as crianças mais ainda comentam dos pais. Que elas vão chegar, vão conversar uma coisa, vão contar uma coisa da escola, a mãe fala, não, agora estou vendo a novela, para você ver. Então e imagina, se a mãe nem escuta a história, né, a história do dia do filho, será que ela vai ter tempo de contar uma história dela, pessoal, ou uma história de vida, ou uma história que ela ouviu quando era pequena? Então, esse resgate, quando eu conto histórias, quando eu chamo meus alunos, é para resgatar isso. Quando eu conto em eventos, é para resgatar isso. Até eu falo, a história a gente tem que contar, tem que inventar, não tem o certo, não tem o errado, cada um conta do jeito que acha que é, né? Aquela máxima é verdadeira, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. E pode até mudar esse ponto, não precisa só aumentar, pode mudar, pode inventar, a história é sua. O importante da história também é que tem muita história que passa mensagem, conhecimento, né? E isso faz parte para a criação, principalmente você que trabalha com esses jovens aí que estão aprendendo a ler. Acho que daqui a uns anos isso daí vai ser assim de suma importância para eles no futuro ter um futuro brilhante, chegar numa empresa, desenvolver um trabalho, um texto, isso vai ajudar bastante, porque a própria redação hoje nas universidades é difícil, né? Isso. Acho que a falta desse contar histórias é muito difícil. Você sente uma diferença, assim, dos teus alunos já nesses primeiros anos? Já, de fala mesmo, é notável meus alunos contando história. Até vou falar da minha filha também, né? Eu tenho uma filha, tem 5 anos, ela é uma gracinha, ela pega um livro, a gente fala, né, o professor fala pessoa da leitura, né, eles pegam um livro e lê, mas eles não leem, na verdade, né, como a gente lê convencionalmente, eles vão contando a história, e ela contando é a coisa mais linda, parece realmente que está ali, né, lendo aquela história, ela dá vida para a história, e até divulgar para vocês o meu blog, estou fazendo o filme da minha filha contando história para vocês estarem visitando. Meu blog é Benê, o contador de histórias, blogspot.com.br, tá bom? Benê, o contador de histórias, blogspot.com.br. Se alguma outra escola quiser levar uma performance sua, é possível também? Pode entrar em contato lá pelo blog? O ideal, nesse caso, como eu trabalho na Prefeitura de Peruíbe, e eu trabalho com 2 cargos o dia inteiro, é fazer primeiro um contato com a secretaria, para ver se autoriza. Só se for num sábado, Isso, ou se for um final de semana, tudo bem, ou num período noturno, aí sim, pode, entra pelo blog mesmo, faz contato por lá e eu vejo se eu posso atender. Eu tenho o maior prazer em atender escolas de Peruíbe, públicas, acho que particulares. Eu não tenho hoje um pensamento de retorno financeiro, acho que isso é importante falar, né? Acho que essa questão de cultural é mais forte. Não, você vai dar um retorno para esse jovem de hoje. Isso. Porque, inclusive, Peruíbe tem uma máxima de ter bons professores. Tá? Arthur Meucci, hoje, que é um escritor, deve a maior parte do que ele ganhou na vida, ele deve aos primeiros professores, aí, o professor Edivaldo, a Tereza, a Wanda, professores de Peruíbe. E jovens talentos de você, como você aqui em Peruíbe, que fazem aí da nossa cidade um diferencial. Então, eu agradeço a sua presença, muito obrigado. E você aí em casa, conte uma história para o seu filho antes de dormir. Desliga a TV e fala, filho, vamos contar a história. Conta uma história aí de quando você era menino, conta uma história do ratinho, do Chapeuzinho Vermelho, mas conta e conversa com o seu filho que vai ser muito bom para vocês. As ondas do mar são alvas como um papel. As ondas do mar são alvas como um papel. Um amor que deixa o outro